Eu tenho uma pergunta para te fazer, tá? Uma pergunta séria. Quando você fala com o teu filho, você tem a sensação que você tá falando, tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro, tá? Por quê? Porque a maioria dos pais tem. A maioria dos pais, provavelmente você tem, senão você não estaria assistindo esse vídeo. Você tem a sensação de que você fala, ensina, dá exemplo, explica e entra por um ouvido e sai pelo outro. A criança não ouve, a criança não aprende, a criança não retém, a criança não escuta. Você tem essa sensação? Eu tenho duas notícias para te dar, tá? A primeira é que essa sensação piora na adolescência. Então, se hoje você tem uma criança de, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9 anos e você já sente que ele não te escuta, vai piorar na adolescência. E a outra notícia que eu tenho para te dar, que é a parte boa, é que tem solução. Tem como resolver isso, tem como evitar que isso aconteça, tem como evitar que isso piore na adolescência, inclusive. Porque o que acontece? Por que o teu filho não te ouve? Por que tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Eu vou te explicar. O nosso cérebro, de maneira primitiva, ele funciona em cima de um comando muito simples, muito básico, que você vai entender rapidinho, que é o seguinte: o cérebro fica 100% do tempo tentando se afastar das coisas que são ruins, daquilo que causa dor, e se aproximar das coisas que são boas, aquilo que causa prazer. É simples de entender. Todo mundo gosta mais de comer pizza do que de levar injeção. Todo mundo gosta mais de ganhar dinheiro do que de perder dinheiro. Todo mundo gosta mais de, sei lá, de ser feliz do que estar em depressão. Por que que isso acontece? Porque o cérebro, de maneira instintiva, primitiva, biológica, procura as coisas que são boas e tenta se afastar das coisas que são ruins. Então a gente quer fazer aquilo que a gente gosta. Nós queremos namorar com as pessoas que a gente gosta, a gente quer trabalhar com coisas que a gente gosta, a gente quer comer o que a gente gosta, né? Ninguém fica pensando, nossa, queria uma desgraça pra minha vida. Ninguém pensa isso. Nossa, queria ficar triste, tá? Ninguém pensa isso. E por que que eu tô falando isso e por que que isso é importante? Porque quando a criança tá te ouvindo, quando você tá ali, ó, aqui, ó, falando no ouvidinho do teu filho, o que que acontece? Geralmente esse discurso que você está fazendo é um discurso chato, é um discurso cansativo, é um discurso que não se conecta com o teu filho. E por ser um discurso chato, cansativo, que não se conecta com a criança, você fala, o cérebro até escuta, mas ele apaga, ele joga fora. Porque o cérebro não quer coisas chatas, o cérebro quer coisas legais, tá? É por isso que a criança aprende muito melhor a jogar videogame do que aprende matemática na escola. Por que que a criança não aprende matemática na escola? Por que que tabuada é difícil? Por que que Bhaskara é difícil? Por que que trigonometria é difícil? Que são assuntos da matemática, né? Matérias dentro da matéria de matemática. Por que que é ruim? Por que que é chato? Por que que é difícil? Porque o cérebro não gosta. Quando o professor está ali explicando trigonometria, a criança está pensando, meu Deus, que insuportável, que coisa chata. A criança não tem interesse naquilo. E o fato da criança não ter interesse naquilo, o cérebro deleta. Porque existe uma outra coisa que acontece, que é o seguinte: quando a gente acorda de manhã, o cérebro abre uma caixinha e ele fala, todas as coisas que acontecerem hoje eu vou botar dentro dessa caixinha. Só que é uma caixinha pequenininha. Então você toma café, o cérebro coloca na caixinha. Você almoça, vai pra caixinha. Você vai pra trabalhar, vai pra caixinha. Você tá no metrô, vai pra caixinha. Você ouve uma música, vai pra caixinha. Tudo que você escuta, tudo que você vê, tudo que você faz, o cérebro vai pondo dentro daquela caixinha durante o dia. Só que chega uma hora que a caixinha tá cheia, a caixinha tá lotada, não cabe mais informação, né? A caixinha encheu. O que que o cérebro faz? Ele vai fazer uma limpeza para esvaziar a caixinha. Essa limpeza acontece quando a gente dorme. Então o cérebro pega uma caixinha que está cheia de informação, esse aqui é o potinho da informação. E aí ele olha para a informação e faz, isso aqui é legal? Se for legal ele guarda, fala, ah, beleza, vou guardar. Isso aqui é chato? Ah, não, chato então a gente joga fora. Ele quer esquecer as coisas que são chatas. E ele faz isso com base na lembrança. Ele pensa, a aula de matemática foi legal? Não, então joga no lixo. Ah, e o videogame foi legal? Foi, então guarda na memória de longo prazo. Aí ele vai pegar aquela informação que você achou legal, que o cérebro achou legal, e ele vai pôr numa prateleira da memória de longo prazo. São as coisas que você vai lembrar. Tá dando para entender? Tô explicando de uma forma superficial que é para você entender.
O que que acontece? Quando você fica falando na orelha do teu filho, vai lá para dentro da caixinha. Aí quando teu filho vai dormir de noite, o cérebro pergunta, isso aqui foi legal? A resposta é não, porque nenhuma criança gosta de levar bronca, porque nenhuma criança gosta de sermão, nenhuma criança gosta. Então ele vai olhar para aquilo ali que você fez e falar, ah, foi chato, joga fora. Ah, o videogame foi legal, guarda. Aí a criança não aprende o que você falou porque o cérebro jogou fora. Pegou tudo aquilo que você disse e botou na lata do lixo, ele esquece, ele deleta, ele apaga. Porque aquilo não é legal. Existe uma exceção, tá? Existe um momento do qual o cérebro olha para a caixinha e ele vai guardar as coisas que são chatas. Quando o cérebro pega uma coisa e fala, isso aqui foi muito chato, isso aqui foi muito ruim, isso aqui foi muito difícil e ele guarda, a gente chama isso de trauma. As informações ruins que o cérebro guarda é o que a gente chama de trauma. Uma lembrança, alguma coisa que aconteceu com você, que te traumatizou e aquilo foi tão forte que o cérebro não conseguiu esquecer. Porque quando é só chato, mas não traumatiza, o cérebro joga fora. Quando é chato e é muito forte, é muito ruim, é muito difícil e traumatiza, aí ele guarda. Então, assim, tem duas opções dentro desse cenário. Ou o teu filho vai esquecer o que você falou porque ele vai jogar tudo fora, de fato vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ele não absorve, ele não aprende. Ou você vai ter que gritar muito, você vai ter que ameaçar muito, você vai ter que brigar muito para que aquilo vire um trauma. Aí na hora em que aquilo vira um trauma, o cérebro vai guardar na prateleira do trauma. Só que a prateleira do trauma é uma prateleira que ninguém gosta de visitar. Então ele guarda aquela informação. Quando aquela informação voltar para o cérebro do teu filho, quando ele lembrar, quando ele tiver uma lembrança, ele vai ver aquela informação chata e vai falar, não quero pensar nisso, não gosto disso, quero esquecer. Porque ninguém gosta de reviver lembranças, memórias que são ruins. Então, mesmo que o cérebro guarde aquele trauma, quando o trauma voltar, teu filho vai olhar e falar, não, esquece, deixa pra lá, tudo faz. Ele não vai querer dar atenção. Você tá entendendo? Então, quando você tá aqui, ó, papagaiando na orelha da criança e você tem a sensação que entra por um ouvido e sai pelo outro, essa sensação é real. A criança vai botar na caixinha e jogar fora depois. Ela não lembra, ela não aprende, ela não se importa. Então, se você tem essa sensação, esse é o momento de corrigir para que isso pare de acontecer. Porque tem como fazer parar de acontecer. Como que faz para parar de acontecer? Método. Não é o que você fala, é a forma como você fala. Você pode dizer uma coisa de um jeito muito interessante e você pode dizer a mesma coisa de um jeito muito chato. E a forma como você fala, se você consegue se conectar com teu filho, se você consegue usar as ferramentas de educação, é o que vai fazer a diferença entre ele ouvir e guardar a informação ou ouvir e jogar fora a informação. Eu vou te dar um exemplo. Existe um produto no mercado que as pessoas vendem, existe um produto que ele é baseado em moléculas e aí esse produto gruda nas moléculas de gordura, ele faz uma reação química para descolar as moléculas de gordura e aí ele elimina a gordura. Esse papo de moléculas é chato pra caramba. Se eu ficasse 30 minutos te explicando sobre molécula que gruda na gordura, você não ia entender nada, você não ia querer entender nada, você ia achar chato, você ia me achar chata. E com razão, porque o papo é chato mesmo. Agora, esse papo de molécula, de gordura, que gruda, que não sei o que, você sabe qual que é o nome disso? Detergente. O detergente ele tem uma reação química de moléculas que grudam na gordura e puxam ela, por isso que o detergente elimina a gordura. Só que você tem como falar sobre o detergente de uma forma que as pessoas entendam, que é falando, olha, o detergente elimina a gordura. E você tem como falar de detergente de uma forma que as pessoas não entendam. Olha, o detergente gruda nas moléculas de gorduras e puxa as moléculas de gordura, porque quando você tem uma molécula assim que junta com uma molécula assado, tá entendendo o que eu tô falando?
Quando você vai conversar com o teu filho, é parecido. Você tem o jeito chato de conversar, que é a forma que você está fazendo hoje. Mas você tem outras maneiras de conversar com o teu filho, de se conectar com ele, de aprender ferramentas de educação para fazer o teu filho te ouvir. Se você não consegue se conectar com o teu filho, tudo que você fala, ele joga fora, ele esquece, ele não aprende. Para fazer a criança te ouvir, para fazer a criança aprender, o jeito que você está falando precisa ser interessante. E é aqui que entra o método. Agora, se você quer conhecer esse método, porque assim, é um método que existem várias ferramentas de educação, não é uma, são várias ferramentas, tá? Se você quiser conhecer esse método, eu te convido então para você conhecer o Portal Manual da Infância. O Portal Manual da Infância é como se fosse um Netflix da educação. Lá dentro tem mais de 130 aulas sobre educação. Eu falo sobre filho desobediente, eu falo sobre comportamento, eu falo sobre mentira, eu falo sobre birra, eu falo sobre adolescência, eu falo sobre filho que não escuta, eu falo sobre criança teimosa, criança que não obedece, criança impossível. Eu falo de um monte de temas a respeito de educação dentro do portal. Você vai assistir as aulas, aprender as ferramentas e praticar as ferramentas com o teu filho. E nessas aulas eu ensino como fazer a criança te ouvir. Nessas aulas eu ensino como fazer a criança gostar de te obedecer. Não é só te obedecer, é gostar de te obedecer, entre muitas outras coisas. Tem muito conteúdo lá dentro mesmo, assim. Muito conteúdo, são mais de 130 aulas. E aí, se você quiser conhecer o Portal Manual da Infância, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar, conhecer, olhar as aulas e se você se interessar, você pode pegar o plano mensal de 30 dias, com renovação opcional, ou o plano anual com acesso de 12 meses. Aí fica a seu critério. Mas eu quero te ajudar. Eu quero fazer o teu filho te obedecer, fazer o teu filho te ouvir. Só que eu preciso que você também me ajude. Eu preciso que você venha para o portal para você conhecer o método qual eu estou te falando e fazer o teu filho te ouvir e parar de jogar fora a informação que você está dizendo, porque eu sei que ela é muito importante. Tá certo? Então é isso e até o próximo vídeo.